Eu gosto de dizer que eu sou sudestina, porque minha família é mineira, mas meus pais já moravam no Rio, depois eu casei com gaúcho e finalmente acertei com paulista. E voltei a morar em Minas e estou em Floripa já há 9 anos. Mas tu nasceste aonde? Em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas só por uma questão prática, porque as avós moravam lá, a primeira filha, então só subi a serra, nasci e voltei para o Rio. Então tem sotaque. No Rio, então. Sim, até os 20. Eu peguei um Rio excelente, né? Um Rio de Janeiro dos anos 90, total liberdade. No SEAT, que era uma escola bem liberal. Então foi uma adolescência de sonho, que hoje eu vejo a minha filha com 18 anos e falo, não dá nem para comparar, não posso nem falar na minha época porque seria injusto. O Posto 9, a galera, não tinha celular, a gente batia na casa, né? Chegava na casa da pessoa e vambora e se encontrava nos lugares. Da escola, eu tinha aula aos sábados. A gente já de meio-dia já descia para a praia, ficava até de noite. Então, tive uma adolescência bem carioca. E que parte do Rio que tu morava? Eu morava em Botafogo, a escola era em Santa Teresa. Então, eu circulava. A minha melhor amiga morava em Santa também. De bondinho? De bondinho, descia aquela escadaria, pegava ônibus, madrugada. Maracanã? Na maior. É porque Santa Teresa tem várias descidas, né? Dependendo do boteco, eu escolhi uma delas. E Maracanã tu ia? Não sou do futebol. Tu torce pra quem lá? Meu pai é botafoguense, então eu gosto de escrever desde sempre. Eu tinha já uns 9, 10 anos e comecei a fazer livrinho, tipo gibi, para vender na rua. Olha só, que cara de pau. Fazia as historinhas, parava as pessoas, quer comprar, quer comprar. E sempre tem, né, algum gentil que compra, mas eu desenhava muito mal. Mesmo assim, eu fazia os desenhos e escrevia. E nessa época, minha avó paterna me deu um diário, daqueles com chave e tudo, e falou que era muito importante a gente registrar os momentos, né, da nossa vida. Então, no começo era, querido diário, hoje fomos com a gatinha passear no parque. E depois fui me aprofundando. Então, eu tenho hoje um baú com uns 30 diários. Todas as fases da vida, às vezes escreve mais, às vezes menos, mas eu sempre tive o hábito de escrever. E a leitura? Também. Acho que isso ajuda muito quando a gente está em casa, né? Então, tinha uma estante cheia de livros. E eu gostava de escolher, às vezes, pela capa. Um deles, inclusive, foi Maíra, que depois virou título de um dos meus livros, né, do Darcy Ribeiro. Eu não entendi nada, absolutamente nada do livro. Mas, enfim, pude falar, né, já peguei nas mãos, não entendi, mas eu tentei ler. E com isso eu fui variando, assim, de estilos, tanto musical quanto literário, de acordo com o que eu via em casa. E na escola tinha aquela coleção Para Gostar de Ler, não sei se ainda existe, eram crônicas. Então, era legal, porque era obrigatório, mas era bem variado, né? Dependendo do autor, podia ser bem bacana. Meu pai é sociólogo, então tinha os livros dele, e minha mãe sempre gostou de ler, então, bem variado. De Saramago, passando por Marques, Gabriel Garcia Marques. Tinha um pouco... Raquel de Queiroz, também peguei, foi um dos primeiros que eu li. Acho que As Meninas, Lígia Fagundes Telles. Mas ninguém me incentivava, não. Era, tá ali, que se quiser pegar, pega. Teu pai era professor? Meu pai, sim, professor de sociologia. Universidade? Na universidade. Mas sempre incentivaram muito. Então, a gente recebia a nossa semanada, X, e tinha um fundo cultural. Então, para um cinema, um teatro, para comprar um livro, um disco, tinha esse extra. Eu queria ser escritora, mas como é que se torna, né? Você não tinha uma faculdade para isso. E também pensava, vou escrever, depois de ler Gabriel Garcia Marques, o que eu posso escrever, né? Que espaço teria para mim no mundo que já tem escritores tão fabulosos?
Então, eu escolhi comunicação e letras. Eu cursei as duas faculdades ao mesmo tempo, até que conheci um fotógrafo. Ele falou, se forma logo, que assim a gente pode trabalhar juntos. Aí tranquei letras e me formei rapidamente em comunicação. Aí foi incrível, porque era um fotógrafo excelente. E Como é que era o nome dele? Luiz Veiga, trabalhava banco de imagens na época, né? Principalmente essas fotos para banco. Hoje, nem sei se ainda existe essa possibilidade, está tudo de graça. Então, enquanto os meus colegas estavam publicando no jornalzinho do bairro, eu comecei publicando Tribuna da Imprensa, uma página inteira, capa, e depois na Ícaro, revista de bordo da Varig. Então, eu já comecei super lá em cima por conta das fotos incríveis dele. Ele sugeriu a pauta primeiro, porque um amigo nosso estava muito envolvido com a questão dos manicômios, né? Tinha referência na Itália, em Trieste, de ter o Hospital Dia, enfim, tem outras formas, né, de você lidar com o doente mental. Então, a minha primeira matéria foi sobre esse tema. Levei acho que uns 3 meses pesquisando, escrevendo. Foi bem sério, assim, comecei levando a sério o jornalismo. Bom, né, em algum momento a gente foi, esse fotógrafo, ele é gaúcho, a gente saiu do Rio, foi morar em Porto Alegre, eu não tinha ainda nenhuma perspectiva de trabalho, tinha muito tempo, lá também tinha uma excelente biblioteca, então eu ficava lendo e escrevendo. Aí eu escrevi a primeira história, que é a Maíra. Só que eu já me inscrevi num prêmio, na época, prêmio Nestlé de literatura. Claro que eu vou ganhar o prêmio. Não, não ganhei. Não ganhei, pensei, ok, não é para mim. Engavetei a história e segui como jornalista. Em Porto Alegre a gente não conseguiu trabalho, mudou para São Paulo e aí a nossa vida recomeçou lá. É a história da minha irmã, porque ela é 11 anos mais nova do que eu. Então, foi uma gravidez surpresa. E a minha mãe perguntou, né, meu pai, vocês têm alguma sugestão de nome? Porque se for menino, a gente já escolheu. Queriam homenagear os avós, Joaquim, Geraldo. Joaquim e Geraldo. E a gente, ai meu Deus, não, tem que nascer menina, tem que nascer menina. E meu pai contava a história de uma indiazinha muito corajosa chamada Maíra, que era o casal Maíra e o Irá. Depois eu descobri que o Irá também é outro livro do Darcy Ribeiro. Com isso veio em mente, né? Por que não Maíra, que é uma heroína que pra gente é tão importante? E eles acataram, nasceu menina e eles gostaram do nome. Já a minha irmã, quando cresceu um pouquinho e se deu conta que ela era a única na turma, no bairro, que saiu na cidade, que se chamava Maíra, ficou meio indignada, né? Dizendo, por quê? Por que eu? As minhas colegas chamam Maria, Mariana, agora Maíra, minha irmã Raquel, outra irmã Laura, por que eu, Maíra? Então, é um livro que conta a história dessa história. Então, uma história dentro da história. E já era um livro infantil ou não? Já. Ainda não tinha ideia de como é que seria a ilustração, mas sim. Eu trabalhei, então a gente morava em São Paulo nessa época, já separada do Luiz, e depois de muito tempo em redação, tem uma hora que a redação começa a ficar meio repetitivo, né? Tem um ano que você faz Páscoa, Natal, Dia das Mães, eu trabalhava em revista. No ano seguinte, agora, reunião de pauta, como é que vai dizer? Páscoa, fica a sensação de repetição. Resolvi fazer coisa diferente da minha vida e me ofereci para trabalhar como estagiária no herbário, que eu sempre gostei de planta. E aí me encantei. É maravilhoso, aprendi a plantar, a colher, fazer as mudinhas. E lá tinha compostagem e um minhocário. Com isso eu comecei a fazer eu morava no apartamento e fiz o meu minhocário, meu composteiro na cobertura. Funcionou, era uma correria, chovia, tinha que ir lá tampar, aí estava muito sol, tinha que ir lá ver se as minhocas estavam bem. Gostei tanto que falei com o Jean, que é meu parceiro, já há mais de 20 anos, ai, vamos sair de São Paulo, vamos experimentar morar no campo, né? Ele topou, vamos embora.
E na hora de ir embora, eu falei, bom, e agora? E as minhas minhocas? Eu não vou levar minhoca para o campo, faz o menor sentido. E eu ofereci para a dona do herbário, se ela queria ficar com as minhas minhocas. Ela falou, opa, em ótima hora, porque minhas minhocas fugiram. 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 E eu fiquei com essa imagem, né? As minhocas fugiram. E depois rolou o desenho A Fuga das Galinhas. Então, morando no mato, eu escrevi A Fuga das Minhocas. Tu descobriu a razão por que elas fugiram? Sim, isso acontece de fato, porque se o ambiente não está propício, está muito seco, está muito quente, se entra formiga, elas debandam. E esse foi o teu primeiro livro Esse que tu foi, publicou? foi. Fui atrás de editora, demorou um pouquinho, mas aí fechei com a Nova Alexandria, em São Paulo. A gente fez o lançamento no herbário, desculpa, nesse herbário que originou a história, né? Mas eu não tive muito envolvimento, eu acho, com a editora, morava na Serra. O fato é que quando terminou a venda, a pessoa falou, quer continuar? Eu falei, não, acho que eu prefiro o distrato. Não quis continuar, quis seguir sozinha. Foi. E assim foi, segui sozinha. O segundo livro, que chama Pablo e o Ciclo da Água, apareceu um desses concursos, né, de uma editora procurando autores. Eu me candidatei, aí acho que a escolha era o primeiro 100% pago pela editora, o segundo 50%, o terceiro, enfim. Acabou que eu fechei uma parceria com a editora, em que eu comprava antecipadamente alguns exemplares. E pude escolher a ilustradora. Ela me ofereceu 3, eu fechei com a Andréia, e a gente é amiga até hoje. Foi uma parceria incrível, assim, foi muito lindo. Porque é uma história que também foi um pouco inspirada na minha vida, que é uma viagem em que eu estava com a minha filha e 3 sobrinhas. Então, na história eram 4 meninas, 4 bonecos de neve, como era na realidade. A Andréia leu a história e falou, olha, o que você acha de tirar uma das personagens? Talvez, em vez de 4, 3, pode ser que funcione melhor. Imagina, né? Uma ilustradora ofereceu algo de tamanho impacto na história. Eu acatei e acho que ficou melhor. E assim foi, a gente teve um diálogo, uma troca muito grande durante o processo. Eu não gosto da ideia de que o livro tem que, né? Não, o livro não tem que nada, mas eu acho que é legal quando o escritor tem a intenção de. Apesar de não ser nada didático, nada óbvio, eu acho que nas entrelinhas tem sempre, olha, queridos, nosso planeta está precisando de carinho, está precisando de cuidado. A gente tem que estar atento com a água, com o solo, com a energia, com a nossa posição, né? Então, a gente tem que ser um elemento bacana, cada um de nós nessa terra. Sim, acho que permeia todos os livros. Acho que essa parceria com a Andréia foi única, foi super especial. E a gente não conseguiu trabalhar juntas porque a agenda dela é cheia e realmente ela se envolve muito com o trabalho. Acho que levou 1 ano para ilustrar Pablo. Foi realmente a ilustradora com I maiúsculo. Depois, morando já aqui em Floripa, veio Maíra. Eu resolvi resgatar a história. Achei que valia a pena, queria homenagear também minha irmã, homenagear meu pai. Então, fiz pequenos ajustes, né? É interessante, porque a história foi escrita em anos 90, então uma das personagens, a Maria Helena, é a cozinheira da casa. Naquela época, classe média, todo mundo tinha quartinho de empregada, né? A pessoa ficava lá de segunda a sexta, e isso mudou. Hoje não tem. Espero, né, que cada vez menos pessoas continuem com essa escravidão moderna. Aí a Maria Helena virou a avó da personagem, que é uma realidade hoje. Muitas famílias estão trazendo, né, o pai ou a mãe para dentro de casa e acaba que tem esse vínculo que não é bem mãe, mas é uma referência, às vezes é mais brava, às vezes mais dócil. Eu acho que combinou muito a personagem virar avó. Acho que eu gosto de mudança. Sim, a gente passou
quase 10 anos na Serra, em Visconde de Mauá. Foi ótimo. A gente criou uma publicação lá chamada Visconde Esconde. Revistas bem de turismo, mas também um pouco para valorizar a cultura local, apresentar os artistas locais. A gente tem muito afeto ali por Visconde de Mauá. Mas teve uma hora que minha filha também estava crescendo, era legal dar outras oportunidades para ela. Tentamos morar em Juiz de Fora, que é a família do meu pai. Não, a gente não se adaptou à cultura local, muito mineirinho por lá, muito bom. Mas a gente tinha mais... exatamente. E a minha cunhada morava aqui, minha sogra queria morar para cá. Vamos criar um novo núcleo aqui? Vamos. E foi ótimo. A Chantal tinha 7 anos, então lagoa, praia, essa liberdade que a ilha oferece. E Florianópolis te inspirou novos trabalhos? Como é que foi? Não. Eu acho muito bacana, assim, tem muitos escritores daqui que focam na ilha, no boi. Acho muito bom, acho essa valorização da cultura local. Acho incrível, mas não é minha praia. Eu sou muito livre. Se por acaso, mas não, ou por encomenda também, se alguém quiser encomendar, escrevemos sobre tudo, mas não especialmente Floripa. Eu particularmente gosto muito do tema. A minha mãe faleceu com 53 anos e desde então eu busco abrir o meu olhar para a espiritualidade e para as possibilidades, né? A gente não tem certeza, e já que não tem certeza de que é o fim, por que não abrir a possibilidade de outros recomeços? Então aproveitei, eu já tinha escrito, a ideia é um livro para adulto, mas um guia assim, para lidar com esses momentos. Então eu já tinha uma pesquisa de longa data, estava guardadinho, e aí resolvi adaptar para criança. Não é assim as tradições clássicas, eu escolhi aleatoriamente, então tem um que é egípcio, tem grego, mas tem chinês, mas tem também dos Machacalis, que é um grupo indígena brasileiro, tem Yorubá. Eu pego um pouco de tradições diversas e de crenças também diversas, como a minha crença. Eu acho que eu vou voltar para Orion. Eu gosto da ideia de ser de outro planeta. Então, adoro o meu planeta, mas eu gosto da ideia de repente, viajar. E gosto também da ideia de ir para um lugar onde os bichos nos acompanham. Eu tentei, quando eu era jovem, né, e eventualmente eu me inscrevo, porque a burocracia me assusta um pouco. Eu trabalho muito com escola. Tem a Semana Municipal do Livro Infantil aqui de Florianópolis, que é muito legal, uma mega oportunidade de visitar, de estar com os professores, de sugerir depois atividades também com os livros, de ver a continuidade, porque como eu vou já, acho que há 7 anos, já me conhecem, as crianças crescem, e eu acho que é um espaço muito bacana para a gente estar presente. E eles gostam também de conhecer a autora, né? O autor do livro. Escola, e tem muitos pontos de venda. Isso é legal aqui em Floripa, porque às vezes você chega num lugar e fala, poxa, tem interesse em vender muito? Tenho. Então, tem um livro que fala sobre veganismo, ele está em restaurante natural, por exemplo. Então, não é necessariamente livraria. Tem uma amiga querida que começou a escrever livro e ela agora está participando de feiras. Ela vai na feirinha da USP, ela leva os dela, ela leva os nossos. Então, eu acho que a gente tem que abrir possibilidades, porque se depender só da livraria, a gente vai estar competindo também com Ruth Rocha, com Ziraldo, aí é desleal. Há uma valorização grande do livro para criança, eu acho, de editoras que abrem seus selos também focadas, de trazer grandes ilustradores para não ficar no tati-bitate, né? Não é que é para criança que você pode fazer tosco, ao contrário. Eu acho que para criança que tem que ser mais rico, para aproveitar essa atenção que as crianças têm. É incrível. Eu visitei um leitorzinho outro dia e apresentei para ele o Pablo, que ele não conhecia. Ele olhou, que é a história de um boneco de neve, ele olhou e falou, não, olha só, na capa,
a madeira, né, o galinho do braço tá de um jeito e aqui dentro tá de outro. A ilustradora fez diferente. Falei, menino, anos e anos com esse livro e eu não tinha percebido. Então, eles têm um olhar que é muito especial, muito bacana. E aí também com essa troca com os leitores, por exemplo, eu acho que em Pablo tem um passarinho que aparece em algumas páginas, porque a gente sabe que a criança gosta de identificar, né? Enfim, sim, tem um olhar hoje do mercado mais atento para a criança, de oferecer livros de qualidade. Tem livrarias hoje só para criança, aqui tem a Divertida, que é excelente. São Paulo eu visitei também, livrarias só para criança. Então, nesse mundo digital, é fantástico que se abra espaços de incentivo à leitura. E melhor ainda, quando a livreira, no caso aqui da Divertida, fala, leia junto com seu filho. Aqui não tem café, porque a ideia não é os pais lá, blá, 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 e as crianças aqui. Não, é para ler junto, para escolher junto. Inclusive, O Fim é um livro que é para ser lido junto. Dificilmente a criança vai ler sozinha. É legal ser intermediado por um adulto. Com a minha filha foi assim direto, porque às vezes a gente escolhia algum livro que não era ainda para a idade dela. Então a gente, ou eu ia editando, enquanto eu lia, eu já ia editando, para ficar mais simples, mais curto, porque tem hora também que não tem muita paciência para algo muito longo. Então acho que os livros eles podem ser para todas as idades. Se o pai, ou enfim, quem estiver acompanhando, adapta o livro para a criança. E depois, quando a criança for reler, ela vai falar, uau, que bacana, eu não tinha sacado isso. Assim como acontece com a gente, né? Quando você relê um livro, depois fala, nossa, me passou, isso aqui é fantástico. Ou, nossa, achei que isso era tão bom e nem tanto. Esse eu acho que a gente trouxe, agora fala a gente porque o Jean, meu marido, ele é designer gráfico. Então, a gente viveu isso em redação, de já pensar a matéria. Antes até de começar a reportagem, já pensar como é que vai ficar, como é que vai ser o produto final. Quando eu escrevo, ele primeiro lê, ele diagrama, a gente já pensa o livro como um todo, já escolhe o ilustrador juntos e depois vem a conversa com o ilustrador, né? A gente está pensando nisso, o que você acha? Sem impor nada, para deixar... Quando eu fiz o Vida Extra, eu pensei em uma ilustração quase preto e branco, assim, bem suave, e um fio que conectasse todas as páginas. Ela fez o teste em 2 ou 3 ilustrações e não funcionou. Ok, descarta essa ideia e vamos para a próxima. E assim foi também. Ela fez sugestões que, acho que aqui não. E outras, uau, que incrível, ficou excelente. Então, às vezes, dá super certo e às vezes a gente também para numa dupla e fica, não, ainda não, ainda não. Coletivo, então? Super, super. Então, se o ilustrador está disposto a ficar nesse vai e volta, eu acho que enriquece para todo mundo. Se o ilustrador, né, quero pacote fechado, quero entregar e partir para o próximo, aí também você tem que ser mais bem objetivo. No caso do Muriqui, eu chamei o Rafa Anton, que é um ilustrador muito bom, mas com a agenda cheia, e ele falou, meus prazos são esses, eu vou entregar e foi tudo bem corretinho, mas sem direito a... será que você não poderia refazer? Não. Discutir, não. Talvez a ideia. Foi, algumas sugestões e pronto. Ficou ótimo também, porque é um livro que fala sobre os animais da Mata Atlântica e a gente quer que as crianças conheçam os animais como eles são. Tem um ilustrador que foi bem preciosista ao retratar cada animal, compõe com um projeto do livro. Excelente. Eu fico com uma ideia na cabeça, vou dar uma caminhada e a coisa vem. O Elfim, me veio logo a primeira dupla, que é a linha da vida. E eu encanei que essa primeira dupla eu quero que seja assim. E assim foi, porque às vezes a gente descarta as primeiras ideias, mesmo achando naquele momento precioso, incrível, fabuloso, na hora que coloca em prática não é tanto. O Fome de Quê? Ele tinha outro nome, eu trabalhei até a véspera assim com outro título.
Aí o Jean falou, será? E a gente colocou na roda, minha filha participou, a ilustradora participou, o ilustrador na época participou. Tá, vamos mudar. Então não ter apego, acho que é legal também não ter apego, sabe? Às vezes eu sinto que o escritor fica muito... Como eu sou editora também, e eu adoro uma tesoura, adoro. Eu acho bom que as pessoas palpitem e falam, pô, aqui tá demais, ou aqui tá menos. Enriquece muitíssimo. Eu adoro, por exemplo, a Rosa Monteiro e a Isabel Allende. São duas escritoras que têm página de agradecimento aos editores, aos amigos, porque só fica melhor. Eu não tenho que acatar a sua ideia, mas se você me der uma ideia boa, por que não? Agora eu quero divulgar esses, principalmente o Vida Extra, que acho que é um tema importante e bem incomum dentro da literatura infanto-juvenil. E tem uma demanda muito grande, porque aí eu entrei também nesse mundo, né? O livro fala sobre a necessidade de conversar sobre doação de órgãos. Por quê? Porque chega na hora, as pessoas não falaram sobre o assunto, digamos, faleceu um jovem, o pai fala, sim, vamos doar. A mãe fala, eu acho que não. A irmã fala, ele acho que não gostaria. A irmã fala, certamente sim, gostaria. Pronto, discutiu na hora, não fechou, não doa. Se a pessoa fala, eu quero, eu não quero, pronto. É deixar uma diretriz. Então é um livro que convida para essa diretriz. Decida, não tem o menor problema você não querer. Mas que pena se você quer e a sua família não... Córnea é a única que independe da idade. Mas mesmo assim, dá-se preferência para... o nosso corpo, ele não foi feito para durar. E daí você então trabalha essa ideia de que a pessoa pode viver para além da sua própria vida? Exatamente. Tudo tem começo, meio e fim. Então o livro vai primeiro trazendo essa ideia de que tudo tem começo, meio e fim. Então, por que não proporcionar um recomeço para outra pessoa? E é um recomeço, é lindo. Agora que eu estou nesse tema e escutando depoimentos, assim, a pessoa é tão agradecida, a pessoa que recebe, ela é tão agradecida, ela quer muito devolver para o mundo esse benefício que ela teve. Então, conheci, por exemplo, um rapaz que é influencer renal. Então, ele fala muito sobre hemodiálise, sobre política para esse tema. Eu mandei para ele os 2 livros, ele fez uma postagem fabulosa. Então, estou conhecendo esse outro mundo. Uma professora aqui de Florianópolis, que o marido também é transplantado, e ela está sempre abordando o assunto. Agora ela se aposentou, mas durante anos os alunos faziam como feira de ciências, né? Coisas relacionadas ao tema. Esse da morte, por exemplo, teve uma bibliotecária que ficou muito agradecida, porque quando chega finados, por exemplo, ela não quer falar de Halloween, totalmente desconectado com a nossa realidade, né? E no caso, toda escola, em alguma situação de luto tem. Ela falou que foi uma grande oportunidade para esse dia e para alguns alunos também. Para poder abordar de forma leve, de forma bonita. Acho que não. A não ser que você seja best-seller, enfim, tenha muitos títulos e excelentes contratos. Caso contrário, eu não recomendo. Sim, eu acho que tudo bem, você pode sonhar com isso, trabalhar para isso, mas eu pessoalmente não conheço nenhum escritor que viva efetivamente disso. Conheço Frei Beto. Mas Frei Beto está nessa, não sei, 40, 50, 60 anos, né? Tem igreja por trás, né? Não, no caso eu acho que ele... Ele é dominicano? Sim, ele é dominicano, mas ele está com 80, tralalá, ele vai nos eventos, caixa de livro, e põe lá, e vende, agiliza, dá palestra, e vende. Meus livros viajam muito mais do que eu. Eu dei o kit para ela fazer as doações. E tu fazes o quê? Qual é o teu trabalho assim, para ganhar dinheiro? Eu sou jornalista, continuo trabalhando na área. Agora, para
clientes específicos, né? Inclusive para um deles eu fiz uma história para criança, sob encomenda, que era pegar as ideias do último livro do Marcelo Gleiser e trazer para o projeto socioambiental que eles têm em Minas. Foi lindo, foi um grande barato. Adorei. E eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu estou sempre antenada, assim, quando eu estou lendo algo que se pode depois contribuir. E cada vez a gente mergulha num tema diferente, né? Então eu estou bem ainda no Vida Extra e nessa questão da doação. 7 que são comerciados e esse que eu fiz para o cliente. Eu colaboro com vários projetos, assim. Tem um que é Leiturinhas do Sertão, que também leva, acho que para o sertão de Pernambuco. Levar os livros para locais onde não chega nada, né? E aí essa moça, ela viaja com os livros, ela aproveita, conta as histórias. Acho que a gente vai ter uma volta. Está chegando nesse auge aqui e vai ter uma tendência. As escolas que estão tirando o celular, né, de sala de aula, colônias de férias que tem isso, pé no chão. A gente precisa, o ser humano, ele tem necessidade dessa conexão. Faz tão bem, é só a gente proporcionar para as crianças que elas vão gostar. Eu sinto que tem essa demanda, né, de pais que ficam angustiados com a criança no celular e felizes ao descobrir que tem atividades dentro das livrarias ou ao ar livre com livros, com teatro, com brincadeiras. Eu não sei como é que está esse ano, mas eu participei de um muito bacana que a Leslie fez, que se chama Trilhas de Criança, que ela faz trilhas e também tem cinema na praça. Aí é aquele cinema que nem antigamente a gente tinha, aí tem pipoca, tem atividades artísticas. Eu já participei 3 vezes contando história para as crianças. Mas eu acho que enquanto a criança é pequena, você pode ter esse hábito, manter esse hábito da leitura antes de dormir. Isso é fácil. Eu fiz isso com a minha filha, hoje ela é uma leitora inveterada, assim, ela é que nem eu, a gente fica assim, ai, tô órfã, terminei meu livro, ai, já tô com saudade dos meus personagens. Aí ela vai, ela procura, os jovens têm isso, né? Mesmo que não tenha nenhuma imagem, tem algum jovem que cria as imagens daqueles personagens, aí eles palpitam sobre aqueles personagens. Na pandemia, ela leu um primeiro Percy Jackson. Falei, nossa, é bem escrito, gostei. No final, na pandemia, a gente leu a coleção inteira, tipo 13 livros. Quando terminou, que era o Apolo, também falei, ai não, o Rick tem que escrever mais, agora eu quero mais. Tu não terias vontade de escrever sobre, assim, vida em outro planeta? Quem sabe criar algum personagem extraterrestre? Boa ideia, eu vou pensar sobre isso. Mas eu continuo insistindo que o nosso planetinha aqui merece bastante atenção. Inclusive o Marcelo Gleiser, né, que inspirou um dos livros que eu trabalhei, ele fala, a gente não conhece, obviamente, mas o universo, né, para ter certeza absoluta de que não tem outra Terra, mas tudo aconteceu de tal forma que a probabilidade é ínfima. Se a Lua estivesse um pouco mais distante, não tinha Terra. Se o Sol estivesse um pouco mais perto, não tinha Terra. Se o oxigênio fosse plano, não tinha Terra. São zilhões de detalhezinhos que permitem a riqueza que é a vida na Terra, né? Então eu quero que as crianças conheçam mais. Por isso que eu gosto da Fuga das Minhocas, porque a gente traz para a Terra mesmo, para o solo. Eu ouvi outro dia uma fala que a gente conhece menos sobre os oceanos do que conhece sobre o universo. E a gente conhece menos sobre o solo do que conhece sobre os oceanos. Então, olha o que ainda tem para descobrir. Acho que antes da gente ir lá para fora, é legal conhecer os universos que tem aqui, que não estão na altura do nosso olhar, né? Então, ter cuidado com os pequenos seres, que não só precisam de ter atenção mesmo, como às vezes são muito perigosos. Não teria Covid se a gente conhecesse todos os vírus. E Raquel, nunca te aventurasses assim para crônica, para alguma coisa assim? Não, Assim? Só sobre o tema da morte que eu escrevi, mas não publiquei. Eu publiquei pouquinha coisa ainda, um outro ponto. É só as crianças mesmo que são o teu... Por enquanto, E romance? sim.
Ainda não, ainda não. Tem muita história, né? Muita história. Tem muita história para contar, mas eu fico tão fascinada com a quantidade de escritores que estão surgindo, né? Que, eu não sei, ainda não acho que por enquanto não tem nada para contribuir de novo, porque Infanto juvenil mesmo? Não, isso eu acho que eu continuo contribuindo. Essa faixa etária tá redescobrindo, é muito na fantasia, né? Mas a porta aberta é essa, então entra nessa porta e depois abre o leque, espero. Eu também compartilho dessa tua ideia de que vai chegar uma hora que esse mundo internetico e superficial, ele vai saturar. Satura. E aí os grandes livros, eles permanecem, né? Claro. Permanecem no tempo. Né? E é tão mágico, né? Você imaginar que algo bidimensional, como um papel, tem universos lá dentro. É muito mágico isso, né? É que a gente ficou tão acostumado com essa ideia que não pensa mais na incrível instrumento que é a palavra escrita. Pois é, por isso que eu acho que é tão importante comprar livros, né? Não apenas ler no Kindle, bacana, mas ter ali para você poder pegar, emprestar, para o livro passear. Um livro feliz é um livro, né, lido, viajado, manuseado. Sim. Quero agradecer a todos os meus parceiros, em especial o Jean, a minha grande leitora que é a Chantal, os ilustradores maravilhosos com que trabalhei até hoje, os pontos de venda, como aqui na Desterrados. Aliás, eu nunca ouvi assim, contadora profissional. Fica o convite, contando um livro meu, de forma profissional. Adoraria. Ali que tem grupos de contadores de história, então são histórias que é legal levar para eles conhecerem, que eles contam, né? E isso é legal, né? Porque a contação de história, ela é milenar, né? Desde os princípios dos tempos, né? E hoje a gente